Voltamos com Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre gravidez na adolescência. Um tema muito sério, recorrente, sim. É preciso mais do que dezenas de programas para levar esclarecimento a todos aqueles que precisam ter essa informação adequada. Porque, acima de tudo, uma questão comportamental, que envolve tantos outros fatores. E existe também a necessidade de esclarecimento que precisa ser, sim, absorvido por todos aqueles que acompanham esse espaço. Gravidez na adolescência não é determinação, obrigatoriedade da provocação do aborto, pois o organismo, logo após a menstruação, está preparado para prosseguir com a gestação. A maturidade sexual já está estabelecida. Aí sim é necessário acompanhamento familiar, médico, orientação, questão sim, fundamentalmente educacional, não é, Maristela? Sim, porque, como se falava antes, a sexualidade ainda é um tabu. Sexualidade tanto de homens quanto mulheres e tanto mais de crianças e adolescentes. Né? Nós, dentro da nossa área profissional, independente da formação, temos dificuldade de lidar com esse aspecto, que é formativo, que deveria ser educativo desde os primeiros anos de vida. Mas aí, diante dessa dificuldade, nós delegamos, né? Para a escola, para o grupo de pares, agora para a mídia, né? Não há mais uma responsabilização pela formação e por esse desenvolvimento integral, né, desses sujeitos de meninos e meninas. Também há uma dificuldade, e isso nós constatamos no dia a dia, por parte de profissionais que trabalham direto, né, e deveria ser porta de entrada, né, desses adolescentes, que também agem, ainda têm posturas preconceituosas e de exclusão. Então, a grande dificuldade, inclusive, é uma coisa básica, que é a disponibilização de preservativos. Então, em alguns locais, isso é proibido, né? As escolas não querem nem falar sobre essa possibilidade, porque isso estimularia precocemente o exercício da sexualidade. E a gente sabe que isto não é verdade, muito antes pelo contrário. Né? A desinformação, a falta de acesso é o grande risco, né, aliado a esses processos de baixa escolarização, de exclusão social, que podem contribuir e aumentar os fatores de risco, né, desses meninos e dessas meninas. Essa tem sido assim, a grande discussão que nós fazemos no Estado. Municípios grandes, municípios pequenos, a cultura local ela é uma restritora da expansão desses direitos e do acesso a esses profissionais. Então, o colega que não gosta que a gente fala em gestores, mas nós trabalhamos com os gestores e eles têm esse poder. Eles têm esse poder de dizer o que é prioritário para aquele município, para aquela unidade de saúde, para aquele território. E não tem sido atenção à saúde integral de adolescentes e muito menos à saúde sexual e reprodutiva. Né? Muito adequada a colocação da Maristela em relação ao uso do preservativo, porque há pouco aqui no intervalo nós estávamos conversando da presença do papel masculino também, né, e da responsabilidade do menino também numa gestação na adolescência. Então, a gente sempre fala para as meninas no consultório em dupla proteção, que é o uso do contraceptivo mais o uso do preservativo, que vai estar evitando a eventual falha do contraceptivo e mais as doenças sexualmente transmissíveis. Então, acho que seria fundamental realmente a gente ter uma política de melhor distribuição dos preservativos para os meninos, nos ambientes onde eles circulam, na escola, no clube, enfim, dentro do próprio ambiente da unidade básica, que esse menino pudesse ter acesso a esse preservativo de uma forma assim clara, né? Que pudesse, junto com isso, receber informações sobre doenças sexualmente transmissíveis, né? E que isso fosse feito de uma forma mais abrangente do que atualmente é feito. Basicamente porque a gente sabe que se não ocorrer a situação da gravidez, pode ocorrer
a situação da doença e ser necessário o tratamento desse casal, né? E como chamar o menino para prevenção e para promoção da saúde se nós não disponibilizamos o acesso a o próprio papel do menino dentro da atividade sexual, que é se proteger de uma doença, proteger a sua parceira e evitar a gravidez indesejada. Então, acho bastante importante que a gente pudesse ter essa política, né? Essa corresponsabilidade. Nós estamos trabalhando hoje com esse instrumento, né, que eu acredito que todos conhecem, que é a caderneta de saúde de meninos e meninas. Então, aqui dentro da perspectiva da atenção integral, nós temos esse eixo da sexualidade, da saúde sexual e reprodutiva, no sentido dessa promoção do exercício da sexualidade de forma partilhada, né, com responsabilidade de ambos os sujeitos, meninos e meninas. Mas ainda um problema. Se vocês forem verificar, aqui dentro nós temos uma parte, esse documento ele foi elaborado inclusive com a participação de grupos de adolescentes que participam de oficinas, enfim. Mas aqui dentro tem alguns desenhos que alguns profissionais, algumas escolas não aceitam ir trabalhar porque tem os órgãos sexuais masculinos e femininos dando a informação, inclusive, de como se coloca o preservativo. Então, essas páginas, muitas vezes, elas são grampeadas na hora de fazer um trabalho educativo com esses sujeitos. Nós estamos no século XXI. Século XXI, 2014. Então, é um compromisso nosso mesmo de fazer essa desconstrução. E não tem sido fácil. Voltando na situação do conhecimento, da informação, existem vários trabalhos mostrando que o conhecimento em relação à sexualidade, ao acesso aos contraceptivos, ao próprio corpo, diminui, né, ou retarda o início da atividade sexual, diferentemente do que as pessoas pensam. Que ter acesso a um material educativo contribui para o início precoce da sexualidade. Eu acho que nós estamos cheios, como a Maristela falou, né, cheios de tabu e estigmas que nós temos que quebrar, desconstruir. Então a sexualidade ainda é um mito, né? É uma coisa proibida. Como uma menina pode ter vontade de satisfazer suas necessidades fisiológicas, sexuais? Isso é um pecado, é um crime. E não é. Então, primeiro, só que aí entra uma questão cultural, religiosa. E aí, o grande problema da sexualidade é que ela tem que ser discutida em níveis. Por exemplo, a Restinga tem a maior natalidade de Porto Alegre. O Moinhos de Vento tem a menor. Por quê? Nível econômico, nível educacional. Então o menino... A presença do planejamento familiar, sim, ali nessas áreas. Exatamente. Então assim, o menino de classe média alta, ele não quer engravidar. Por quê? Porque ele tem medo, porque vai responsabilizar o pai dele, que vai ter que pagar a pensão, vai ter que dividir patrimônio. O menino do bairro ou da vila... Eu fiz o meu mestrado no Rio de Janeiro. E nós fizemos uma pesquisa na Lapa. Na Lapa, nós trabalhamos numa área de tráfico. Os meninos do tráfico, eles querem ter filhos. E os meninos que querem. Por que eles querem? Porque eles têm uma noção clara de finitude. Eles sabem que eles morrem, em média, com 23 ou 24 anos. Então, eu sou o dono aqui da boca. Eu tenho 16 anos. Eu vou imperar aqui até mais 6 anos, 7 anos, e alguém vai me apagar. E eu tenho que deixar um herdeiro. Então, é uma visão totalmente diferente. É perversa, né? Mas é uma outra realidade. E aí esse menino que exigia que a menina tinha que dar um filho para ele. Na verdade, nem era para ele, era para deixar o nome, dar o filho do fulano e tal. O menino de classe média alta já pensa totalmente ao contrário. A menina de classe média alta, ela quer fazer, depois que ela terminar o pós-doutorado dela, que ela vai pensar em casar e ter filho. Então, o que está havendo? A classe média alta está tendo filho depois dos 35 anos de idade, até mais. Nas classes menos
que têm menos instrução, nós estamos vendo ao contrário. Tem que ter filho cada vez mais precocemente, porque a mãe dela teve filhos são mais... modelos. É o modelo. Modelos. Né? Então, Mas nós estamos... de novo, a gente está assim, pensando, se a gente vai pensar a gravidez, a gente está pensando aqui gravidez na adolescência. Mas para fazer essa relação também com a classe, a gente teria que também pensar a gravidez durante todas as etapas da vida. E as mulheres de classe média alta, engravidam também sem desejar. Né? Então, eu tenho total acordo contigo, que é óbvio, nós temos aí na periferia, e aí eu sou professora de sistema prisional, então tem uma relação lá no tráfico também, que envolve o corpo das meninas, tem muitas coisas. Mas as mulheres de todas as classes sociais engravidam muitas vezes sem desejar. E aí, de novo, eu volto no tema do aborto, da descriminalização de algo que é tornado crime no Brasil. Se não foi decorrência de violência sexual, ela precisa ter o bebê. Ou ela vai recorrer a uma clínica ilegal, que a gente não sabe as condições, e enfim. Mas se ela for de classe média alta, ela vai interromper essa gravidez. Em qualquer idade. Seja na adolescência, seja na meia-idade, seja... O que a gente tem no Brasil é 1 milhão de abortos que a gente consegue ter de dados de mulheres pobres, em sua maioria negras, que são as mulheres que não têm acesso a um abortamento seguro e privado, porque no Brasil é crime, tu pode ir presa, né? E aí, na questão da educação, que eu não quero deixar passar, porque isso é bem importante, a gente teve, ano passado, a bancada conservadora barrou o kit anti-homofobia. Então, não dá para falar de sexualidade na escola, porque a bancada conservadora barra e diz que isso estimula uma sexualidade que, na visão desse setor, não é adequada. A gente não conseguiu aprovar o tema da sexualidade no Plano Nacional de Educação. Ou seja, isso não é obrigatório dentro da escola. Bom, importante seria que nós pudéssemos trabalhar com materiais informativos. Isso, mas que isso não tem uma relação com o Congresso Nacional. Religioso, nem cunho político, nem cunho partidário, né? Que nós pudéssemos trabalhar dentro da escola, como se procura fazer dentro do ambiente hospitalar, uma autonomia ideológica. Que são exatamente mas aí é o Estado laico, né? Se a gente conseguisse ter um Estado laico. Mas o Estado não é laico. O Estado hoje no Brasil é dominado por bancadas religiosas. É importante que a gente diga isso, porque isso tem relação, sim, com a situação que as meninas... Claro, porque não dá para pensar que a política pública não está também aliada a uma concepção, a uma formação de Estado. Diretamente. Tem mestrado em sociologia, me disseste. Não, o meu orientador era sociólogo. Então a gente sabe que as coisas não estão isoladas, né? Por exemplo, sem uma reforma política séria que nos permita, por exemplo, mudar essa conformação do Congresso Nacional, que é masculina, branca, heterossexual e cristã, dificilmente nós vamos conseguir também fazer materiais escolares laicos, por exemplo, que compreendam a sexualidade de uma outra forma. Então, assim, pensar a gravidez na adolescência, sem pensar a relação que isso tem com a política e com o Estado, é algo que não vai nos levar a soluções de fato. Mas eu acho porque política pública tem a ver com a forma como o Estado está estruturado, como as políticas públicas são pensadas. E aí o Estado laico, que é uma das maiores dificuldades que a gente tem, esta casa, por exemplo, está enfrentando esse debate da retirada de crucifixo, e é uma discussão séria que se tem feito. Mano, os espaços públicos estão tomados por uma religiosidade que impera também no sistema público de saúde. Eu acho que isso ocorre em tudo, né? Mas o que é que nós temos que partir? Por exemplo, nós somos médicos, né? Então nós temos que trabalhar com evidências clínicas, né? O que é que me orienta? A epidemiologia. Por exemplo, eu trabalho basicamente, o foco do meu trabalho é suicídio, prevenção de suicídio.
que é uma coisa que ninguém quer falar, que é um tabu, que é proibido falar, mas existe uma realidade, que é mais de 1.748 suicídios por ano no Rio Grande do Sul. Há mais de uma década é mais de 1.000, e a gente conseguiu reduzir por um tempo, depois o programa parou e aumentou de novo. Então é a mesma coisa a questão do aborto, é um número real, alguém pode contestar. Quinta maior causa de mortes de mulheres no Brasil, Tá, não então, é qualquer isso, coisa. exatamente. Né? Então, aí tu entra numa coisa que é uma evidência. Né? Então a gente tem que partir de evidências. Nós pegamos aqui números, olha, o número de gravidez na adolescência no bairro tal é fato, né? É inquestionável. Né? A gente tem que ter uma base científica. Para ser científico tem que ser refutável. Então tu tem que não tem eu acho ideológico, eu penso isso e aquilo. Os números são reais. Está aqui, diminuiu, aumentou num lugar, diminuiu no outro, por quê? Então nós temos que nos basear em evidências. E a epidemiologia que nos conduz. Por exemplo, a política de saúde das ilhas e o Humaitá é uma. A do outro bairro lá, que é 0, é outra. Né? Nós não podemos fazer a mesma política para todos. Seria a coisa mais injusta que tem é tu classificar os desiguais igualmente. E nós não somos iguais, nós somos totalmente diferentes. E nós temos que aprender a conviver com essas desigualdades e respeitá-las. E isso é real. Sim. É fato, né? Não sou eu que quero, eu não quero que ninguém se mate. Agora, as meninas que engravidam de uma forma indesejada, no primeiro momento elas tentam abortar. Aí elas não conseguem, elas tentam se matar. Então nós temos 30% das nossas gestantes com tentativa de suicídio. Questão do aborto, fundamental. Tema principal da Marcha Mundial das Mulheres. É uma questão de mobilização também, não é? Bom, a gente na marcha tem há muito tempo, já desde o surgimento da marcha, né, trazido a discussão do aborto, mas entendendo que nenhuma de nós pensa, não, as mulheres devem abortar. Nós não queremos que as mulheres abortem. Nós queremos políticas, inclusive, que permitam elas não passarem por uma gravidez indesejada. Mas o que nós não queremos é 1 milhão de abortos inseguros no Brasil, porque, de novo, a gente só tem acesso àquilo que cai na rede pública, então os abortos feitos não se conhece. Em clínicas ou com medicação de uma outra forma que não cai na rede pública, porque a gente não tem acesso. Então a gente tem esse 1 milhão, que é a 5ª maior morte materna no Brasil, e que é feito por mulheres pobres e, em sua maioria, negras. Então, a questão do aborto é uma questão de saúde pública, porque os números são alarmantes, acontece em todas as classes sociais, mas tem uma classe que morre e outra não. Então, a gente diz que a nossa campanha também é pela vida, mas é pela vida das mulheres, porque a gente está entendendo que ali tem um sujeito que está perdendo a vida por questões morais. Porque, de novo, o que barra hoje a legislação, o avanço da legislação do aborto no Brasil é a bancada conservadora. É só abrir o jornal, está o tempo inteiro, os candidatos à presidência, por exemplo, tendo que reunir com os setores mais conservadores, e a pauta está evidenciada. É não avançar na legislação do aborto, que mata mulheres. De novo, não mata os homens. Matam as mulheres e criminaliza as mulheres. Se uma mulher for pega tentando realizar um aborto, um aborto, né, ilegal, que não está previsto na legislação, ela vai presa. Mas ninguém vai procurar o pai. Se responsabiliza as mulheres, se criminaliza as mulheres, e é uma forma do Estado manter o controle sobre o corpo das mulheres. Bem, nós temos 2 minutos para cada uma das convidadas. O convidado, Dr. Ricardo Nogueira, para a manifestação de encerramento por hoje. Vamos começar com a Maristela Costa de Oliveira. Bem, eu penso que esse é um tema que requer muitos debates
e nós, como Secretaria Estadual da Saúde, estamos à disposição, porque nós temos lacunas ainda a serem preenchidas e nós precisamos dos diversos atores fazendo essa discussão, né? Sobretudo, né, dos organismos não governamentais que têm uma trajetória, uma caminhada muito importante nessa questão da defesa, da promoção, né, dos direitos de meninas e de mulheres. E dizer também uma coisa que foi falado aqui, mas eu quero deixar claro, assim, que quando se fala em gestação na adolescência, que a gente tenha o cuidado de não pensar que nós queremos reduzir os índices de gestação na adolescência em razão do aumento da criminalidade ou da violência, porque muitas vezes esse discurso ele vem junto com essa questão e não se trata disso. Nós temos que pensar discurso repressor. Exatamente, nós temos que pensar em formas de inserção, programas de formação profissional, ingresso no mercado de trabalho, pensar em outras políticas públicas intersetoriais. Isso não começa e isso não termina na política de saúde. Isso eu acho muito importante dizer. Muito obrigado. Doutora Maristela Costa de Oliveira, assistente social, doutora em gravidez na adolescência, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia. Doutor Ricardo Nogueira. Pois é, esse indicador da gravidez da adolescência é um dos poucos indicadores de saúde hoje que nós temos evoluído e melhorado. Então a gente conseguiu reduzir a gravidez na adolescência na última década, que era 23%, hoje no país é 19%, aqui no Rio Grande do Sul 16% e Porto Alegre 14%. Então houve uma evolução, quer dizer, mas apesar dessa evolução, a gente vê que ainda se vive um mundo das trevas, né, da ignorância. Então acho que esse que é o nosso papel, de trazer o conhecimento, o esclarecimento e que nós sejamos multiplicadores dos conhecimentos. Então, hoje aqui foram colocadas várias opções de projetos de contracepção que estão com acesso, né, que a Secretaria oferta, que os hospitais públicos ofertam e que a maioria das pessoas, eu tenho claro, que deve ignorar. E quando não faz essa contracepção de uma forma irregular. Então, o que a gente tem que dar? É dar a luz para esses conhecimentos e divulgar esses conhecimentos e trabalhar a responsabilidade da gravidez na adolescência de todos, não é só de um único setor. Então, de divulgar, de educar, né, a sexualidade tem que ser uma coisa que tem que ser mais vista, mais bem tratada e não ignorada. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, primeiro gestor de saúde mental do Hospital Mãe de Deus, psiquiatra, pela participação mais uma vez no Democracia da TV Assembleia. O doutor Ricardo tem estado constantemente aqui conosco, que é uma exigência do telespectador também. Vanessa Gil. Bom, para nós da Marcha, todo o tema da sexualidade, seja ela na adolescência ou na vida adulta de homens e mulheres, passa também por uma modificação do Estado, que é patriarcal, que está centrado no poder masculino, que tem um Congresso Nacional que é representado também por homens. E então, para nós, assim, é de extrema importância que a gente consiga fazer uma reforma política, que essa reforma política nos ajude a mudar a cara do nosso Congresso e que a partir daí a gente consiga, de fato, modificar as leis que hoje sim dificultam tanto o acesso ao abortamento legal, como criminalizam as mulheres, que impedem uma educação não sexista, que impedem que a gente vá para dentro da escola fazer uma discussão sobre corpo e sexualidade laica, que a gente de fato consiga ter um Estado laico, porque se a gente está falando de escola aqui, a gente está falando de escola pública, que tem uma relação, sim, com o Estado, e com o Estado que é dominado por setores conservadores, e isso tem, sim, influência na gravidez, na adolescência, e depois na dificuldade das mulheres adultas de controlarem sua própria sexualidade. Então, para nós, esse tema ele não é ligado só à saúde, ele é ligado à saúde, mas ele é ligado com a relação com o Estado
que é patriarcal e que está assim, inserido num sistema capitalista que se utiliza do corpo das mulheres. A gente pode pensar aí, num outro momento, o tema, por exemplo, das cesarianas, onde hoje 90% dos partos são feitos dessa forma, e que tem sim uma lógica de mercado por trás, né? Tem uma indústria que se apropria do corpo das mulheres e o parto cada vez mais tem sido mercantilizado, né? E o corpo das mulheres servindo para isso, uma medicalização excessiva. Enfim, acho que tem muita coisa aí que a gente pode discutir, mas para nós essa pauta ela é global, ela está ligada a questões maiores, é a saúde, mas é a saúde entendida também como um projeto de Estado patriarcal e capitalista. E é com isso também que a gente quer romper. Muito obrigado. Vanessa Gil, socióloga, mestranda em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, militante da Marcha Mundial das Mulheres, pela participação no Democracia. Obrigada. Doutora Jaqueline Neves Lubianca. Bom, eu vou deixar o meu recado médico, né, um pedido e de que as adolescentes possam buscar o serviço de saúde, né? Os serviços estão preparados dentro do possível para atender as demandas iniciais dessas meninas, buscar pela contracepção, pedir ao Estado que se preocupe com políticas públicas que envolvam a anticoncepção de longa duração. Isso já está sendo trabalhado em outros países, o uso do implante, o uso do DIU, que vai garantir para essas meninas um período mais longo de anticoncepção. E, novamente, voltando à questão estudantil, que existam políticas que priorizem a educação, que, de certa forma, se preocupem com a evasão escolar, que tornem a escola um ambiente mais acolhedor e mais atraente, que faça com que realmente essas meninas tenham uma perspectiva melhor do que a maternidade precoce como uma situação de emancipação. Muito obrigado, doutora Jaqueline Neves Lubianca, professora de ginecologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem contribuído com este espaço através dos seus representantes do meio acadêmico que levam orientação, conhecimento aos nossos telespectadores. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de hoje, quando tratamos de gravidez na adolescência. Um tema importante, não apenas envolvendo saúde, condições físicas. Repito, e é importante que se diga assim, envolve fatores sociais, talvez antes de tudo, culturais, que trazem consequências quase sempre nefastas, desagradáveis para as pessoas, o que consiste em desrespeito para com o ser humano. O adolescente, em alguns países, entende de 10 a 20 anos, embora a ocorrência da menarca, o primeiro período menstrual, ocorra entre 12 anos e meio, mas tratamos disso com muita seriedade.